Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo pago, conteúdo do nosso curso completo, avançado sobre um conteúdo avançado sobre Supabase, que é o seguinte, inclusive isso aqui é uma dúvida de um de nossos alunos que ele publicou lá na comunidade e eu vou responder aqui. Como cadastrar um usuário no Supabase a partir de outro usuário? Como assim? Eu tô aqui com o meu aplicativo e eu tô logado com esse e-mail aqui, ó, pedro5@teste.com. É o que está logado. Aqui no Supabase, na tabela de usuários, eu tenho apenas um cadastro, que é justamente esse aqui, que está logado. Eu tenho também uma outra tabela, chamada usuários, que armazena informações extras desse usuário, como o nome e o cargo, por exemplo. Essa tabela está relacionada através de uma chave primária, essa aqui, com a tabela de usuários. Se você já tentou fazer isso utilizando tanto o Supabase quanto o Firebase, você sabe que não é possível eu estando logado com o usuário e eu tentar cadastrar um novo usuário. Quando eu tento fazer isso, o Flutterflow ele desloga o usuário atual para logar aquele usuário que foi criado, quando você utiliza aquela função create account. Então, não é possível fazer isso através da integração nativa. Você pode testar se você quiser. Então, como que é feito isso? Via API. Então, eu vou escrever aqui um usuário chamado Israel Henrique. Eu vou colocar um e-mail, por exemplo, israel@teste.com. Vou colocar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui, ó, eu vou clicar em cadastrar usuário. Quando eu clico no botão cadastrar usuário, esse usuário Israel Henrique, ele foi cadastrado lá no Supabase. Inclusive, ele já retornou para mim aqui, ó, o ID dele. Então, quando eu venho para cá, olha só, aqui já apareceu. Então, repare que na tabela, essa aqui é a tabela de usuários, tá? Nessa tabela, eu tenho o usuário Israel, e na tabela de usuários, que é essa aqui, ó, autenticação, users, eu também tenho esse novo usuário cadastrado. Beleza? A gente faz isso via API. O mais interessante agora é que eu consigo alterar essas informações. Então, por exemplo, digamos que eu sou o administrador do sistema, isso é muito comum em um aplicativo multi-empresas, por exemplo, e eu quero alterar o nome aqui, ó, de Israel Henrique para Israel apenas, quero tirar esse Henrique daqui. Então, mesmo logado com esse usuário, eu posso alterar o nome dele para Israel, clicar no botão atualizar, que você vai ver que ele já atualiza aqui para Israel, tá? Então, isso é o que nós iremos aprender nessa aula aqui, beleza? Então, eu só vou pausar o vídeo para desfazer o que eu fiz, para que a gente comece do zero. Beleza, então vamos lá. Essa aqui é a página, cadê a página que eu quero? Essa aqui, ó, tá? Isso aqui é uma continuação da aula anterior que eu fiz sobre Supabase, inclusive, onde falo sobre autenticação, beleza? Vamos lá, só para você não ficar perdido, o que nós temos aqui? Eu tenho um elemento de texto chamado txt-nome, eu tenho um outro elemento chamado txt-e-mail, eu tenho um elemento chamado txt-senha, e esse aqui que é o txt-uid. Você vai entender para que eles vão servir. Esse botão chamado cadastrar usuário, não tem nada nele, e também esse botão aqui chamado atualizar, também não tem nada dele. Vamos criar uma API, vamos clicar aqui, ó, em API Call, vamos clicar em adicionar, Create API Call. E aqui, ó, eu vou colocar o nome da chamada API. Então, vou nomear essa chamada API de inserir. Inserir usuário. Agora, vamos lá para o Supabase e fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, ó, do lado esquerdo em API Docs. Você vai clicar aqui, ó, na questão de autenticação User Management, ou seja, gerenciamento de usuários. Repare que aqui eu tenho outras tabelas também, tá? E aí aqui do lado eu tenho a documentação, ou o código que eu utilizo na API. Eu tenho essa opção aqui, ó, primeiro, ó, Sign Up. Sign Up significa criar usuários. Então, ó, permitir que seus usuários criem ou sign up, façam login ou criem novas contas. Então, aqui a gente tem o código em JavaScript e aqui a gente tem o código que vai na API.
tá? O bash. Então, esse aqui, ó, é o endpoint. Esse é o endpoint. Você vai selecionar esse código, desde o HTTPS até o final, botão direito e vai clicar em copiar. E vai colar esse endpoint aqui, ó, em API URL. Ctrl V, tá? Então, cole certo. Certifique-se de que você copiou corretamente. O método é o método post. Como que eu sei que é o método post? Está escrito aqui, ó, post. Esse H significa header. Então, essa informação aqui ela vai no header. API Key e aqui a tua chave do Supabase. Para você saber a chave do Supabase, você tem que ir lá no teu projeto, Project Settings, clicar aqui em API e aqui você tem a tua chave, tá? Para colocar junto. Só que não precisa você vir até aqui. O que você vai fazer? Você pode clicar direto aqui, ó. Aqui a gente estava aqui em Bash. Clicando aqui, ó, em Hide, você clica em Enum Public. Aí ele vai mostrar aqui a tua chave API, tá? Então você seleciona tudo isso daqui. Você vai selecionar isso daqui. Ctrl C e vai copiar. Ok? Já vou clicar aqui para tirar. Ótimo. Você volta para cá, pro teu Flutterflow, clica em Add, clica em Header, Add Header e cola aqui, ó. Cola toda aquela informação que você copiou. E aí, vamos colocar mais um cabeçalho, que é esse daqui, ó. Content Type, Application, JSON. Vamos clicar em copiar e vamos trazer para cá também. Colar aqui, ó. Beleza. Vamos clicar em Add Call. Ótimo. Agora, a gente precisa de duas coisas. Isso aqui é o corpo do JSON que a gente vai enviar lá no body. Então, eu vou selecionar esse... A partir do e-mail, aqui, ó, a partir do e-mail, eu vou selecionar, tá? Clicar em copiar. E aqui, no Flutterflow, vamos clicar em body. Aqui vamos escolher a opção JSON, porque é um formato JSON, e vamos colar aqui, ó. Então, certifique-se mais uma vez que você colou certo. Então, a gente tem lá o e-mail e o password, que é a senha. Aqui vai uma variável, correto? Então, vamos criar duas variáveis. Vamos chamar uma variável de e-mail. Então, e-mail. Vamos clicar aqui, ó. É uma string. Vamos colocar um valor padrão, por exemplo, teste@teste.com. E vamos criar uma outra variável chamada senha. Vamos colocar uma string também. E um valor padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos clicar em Save. Beleza. Aqui no body, agora, esse e-mail eu vou tirar daqui. Vamos colocar a variável, entre aspas. E esse senha também eu vou tirar daqui. E eu vou colocar a variável senha, entre aspas, pois é uma string. Vamos clicar em Save. Ó, deu erro aqui, ó, erro de formato. Então, o que está errado aqui? Aqui, né, faltou uma vírgula, tá? Então, tem que separar a chave e o valor, os pares chave e valor, por vírgula. Vamos clicar em Save. Ó, ótimo, agora ele salvou. Pessoal, é só isso. Vamos clicar aqui agora para executar um teste. Vou clicar em Test API Call. E olha só, sucesso, tá? Então aqui ele criou o nosso usuário. Aqui embaixo ele vai trazer dezenas de informações relacionadas a esse usuário que foi criado. O que me interessa é isso aqui apenas, ó. User ID. Então isso aqui eu vou marcar, vou clicar aqui em Selected para deixar marcadinho. Aqui em Selected eu vou nomear esse path de User ID, porque eu vou precisar dele depois no futuro. Eu vou clicar em Save. Ótimo. A minha chamada API está pronta. Tanto é que esse teste que eu fiz, ele já deve ter trazido aqui para o Supabase. Eu vou clicar em autenticação. Olha só, teste@teste.com. Beleza? Então, vamos agora executar essa ação. Vamos clicar lá no Flutterflow. Nesse botão aqui, ó, chamado cadastrar usuário, eu vou clicar aqui, ó, em Open, Add Action, e aqui eu vou chamar a API, a API Call. E eu quero essa API aqui, ó, inserir usuário. É o que nós temos. Isso aqui eu vou apagar. E aí, vamos colocar Opa, eu cliquei em editar, vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui agora as variáveis. Então, o e-mail
está lá no txt, o widget state, txt nome e a senha, né? Opa! E-mail. Esse campo e-mail, vamos clicar aqui. Ó, esse campo que era para ser chamado de senha, ele não está aqui o nome do campo. Deixa eu voltar lá. Que eu acho que essa variável chamada senha tá aqui. Não, o nome da variável tá certo. Senha. Ótimo. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu cadastrar mais uma vez. Deixa eu remover isso aqui. Porque e-mail, senha. Agora sim, eu que tava ficando louco aqui. Era só eu selecionar aqui, ó, senha. Pronto. Qual que vai ser a senha? Vamos clicar aqui, widget state, txt, senha. Ah, e outra coisa, estou falando errado. Aqui não é o txt nome não, aqui é o txt e-mail. Senão vai dar erro na hora de criar a API. Ótimo, então o e-mail está no elemento txt e-mail e a senha está aqui também. Beleza? Aqui embaixo, ó, em Action Output Variable Name, vou fazer o seguinte, eu vou escrever out users, que significa que o resultado dessa ação, o que seria o resultado dessa ação? Quando eu faço um teste aqui, ó, quando eu faço um teste na API, ele retorna, aquela hora ele tinha retornado, né, toda uma lista de informações, que a gente até selecionou essa aqui. Aquilo é o resultado da API. Não vou clicar aqui novamente, senão ele vai cadastrar um usuário que já foi cadastrado. Então, aqui no Flutterflow agora, ó, uma vez que eu cadastrei esse usuário e a resposta vai sair aqui, eu vou pegar esse valor aqui, o ID desse valor, para cadastrar aqui na tabela de usuários, tá? Eu tenho uma tabela de usuários aqui também, onde eu preciso cadastrar também esse usuário que foi criado, tá? Então, vamos clicar aqui, Add Action, e aqui, ó, eu vou usar uma ação, aquela ação nativa do Flutterflow, de Insert Row, porque agora eu consigo utilizar a integração nativa. Então, eu quero inserir lá na tabela usuários. Qual o ID é automático, esse create@, também. Esse UID, ele vem da onde? Esse UID. Esse UID, ele vai vir da ação que foi feita aqui em cima. Então, vamos clicar aqui. Aqui, ó, Action Outputs Out Users. E daqui eu quero justamente JSON Body, JSON Path, User ID. Beleza? Confirmar. Então, esse User ID, esse campo aqui, o ID, é a chave primária. Então, ele cadastrou um usuário, esse usuário tem um User ID. Esse User ID é usado para cadastrar já na outra tabela, que é a tabela usuários. O que mais que eu tenho? E-mail. E-mail vai vir da onde? Vai vir daqui, ó, do widget state, txt e-mail, é o mesmo e-mail. O nome vem do widget state, txt nome. E o cargo, vamos colocar qualquer um. Por exemplo, gerente. Gerente não, vamos colocar assistente, porque todos que estão lá são gerentes. Assistente. Beleza. E aí, na próxima ação, eu quero colocar nesse elemento aqui, ó. Quero colocar nesse elemento aqui o ID do usuário que foi cadastrado. Vamos clicar aqui, então, no botão. E essa terceira ação, deixa eu apagar o ID e esse create@. A terceira ação, você viu que eu apaguei o ID e create@, né? Por quê? Porque ele é automático, ele vai automático. A terceira ação é essa aqui, ó. Inclusive, isso aqui é uma atualização do Flutterflow. Não dava para fazer isso antes. Set Form Field. TXT UID. Agora eu consigo colocar num test field um valor dinâmico. E o valor que eu vou colocar aqui também vai sair aqui, ó, da Action Outputs, User, Out User. É o mesmo valor, tá? JSON Path, User ID. Confirmar. Vamos testar agora, então. Deixa eu vir para cá. Vamos clicar aqui para ele abrir uma sessão nova. Ótimo. E aí, vamos esperar carregar agora. Beleza, ele carregou. Então vamos colocar lá, por exemplo, agora André. Deixa eu escrever aqui.
andré@teste.com. Aliás, aqui embaixo aqui é o e-mail, né? Então esse aqui que está aqui em cima, eu vou copiar e colar aqui embaixo. Então o nome é André. André. E a senha? Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar em cadastrar usuário. Beleza. Aparentemente deu certo. Vamos voltar para o Supabase. Ele cadastrou o André aqui na tabela de usuários e possivelmente, obviamente, ele cadastrou também aqui na tabela de autenticação. Repare que eu acabei de cadastrar então novos usuários. Eu consigo agora atualizar essa informação. Então, se eu tenho uma tabela, por exemplo, de usuários, onde eu tenho esse UID aqui, eu posso utilizar tanto o UID quanto o e-mail como chave primária, tá? Os dois, porque são informações que não se repetem. Então, agora eu vou clicar nesse botão, atualizar. Eu quero que ele pegue esse UID que está nesse campo e faça uma atualização desse usuário. Beleza? Então eu vou clicar no botão atualizar. Eu vou clicar em Open. Aqui eu vou utilizar o recurso nativo do Supabase, que é o Update Row. Aqui é o Supabase Update Row. Então a tabela é a tabela usuários. Matching Rows seria qual que é o critério. Então o campo UID tem que ser igual a o campo, o elemento de texto chamado UID, que é onde foi colocado o ID do usuário. Esse é o critério para selecionar a tabela. E aqui os campos que eu quero atualizar é apenas, por exemplo, o campo nome. Então, o campo nome, o resto eu vou tirar, nem sei porque eu coloquei. O campo nome eu vou atualizar para o valor que vai estar no TXT. O widget state, vamos pegar aqui, esse aqui, ó, TXT nome, beleza? Só que agora é o seguinte, para eu não perder essa informação que está bem aqui, ó, eu vou copiar, tá? E vou colar aqui, em algum lugar, porque senão eu vou ter que cadastrar um outro usuário só para pegar a informação. Vou deixar ele salvo ali. Por que eu fiz isso? Que eu copiei? Que eu vou ter que dar um instant reloaded aqui, ó. Ótimo, ele carregou aqui então. Eu vou pegar já esse elemento aqui, ó, e vou colar aqui, que esse aqui é o critério, né? E vou colocar um nome, por exemplo, Carlos Antônio, beleza? E vai atualizar aqui na tabela usuários, tá? Ó, Carlos Antônio. Aqui tá André, né? Então eu vou clicar no botão atualizar. Vamos ver, verificar. Ó, Carlos Antônio. Então assim eu consigo atualizar informações de outro usuário. Eu consigo deletar também essa informação. Agora, o que eu não consigo fazer, por exemplo, nessa tabela aqui ó, de autenticação, aqui é a tabela de autenticação do Supabase. Se você vier aqui em API Docs, você vai ver que você consegue, por exemplo, aqui ó, em User Management, você consegue cadastrar usuário novo, você consegue fazer login, você consegue, que mais? Alterar a senha, você consegue atualizar o usuário em Update User, tá? Atualizar o e-mail, a senha ou qualquer outra informação que ele tenha. E também você consegue fazer logout. O que você não consegue fazer é deletar um usuário daqui, tá? Então você tem que vir aqui e deletar por aqui. Mas, digamos que você não quer que aquele usuário utilize o teu programa. O ideal não é você utilizar essa tabela aqui. O ideal é você ter uma tabela secundária, como eu expliquei em aulas anteriores, de usuários, onde nessa tabela que você vai colocar informações do usuário que ele vai utilizar no sistema. Por exemplo, coloca um campo ali, ativo, sim ou não. Aí se o usuário deixar de pagar, você coloca esse campo como inativo. Beleza? Aí, quando ele for fazer login no teu aplicativo, se ele for um usuário inativo, você já manda ele para uma página separada e fala, ó, você não tem permissão mais para usar o programa. Alguma coisa nesse sentido. Ou ainda, se você quiser, você consegue nessa tabela de usuários, aqui, ó, autenticação, você consegue alterar o e-mail dele. Então, alterando o e-mail dele é a mesma coisa que você deletar ele, porque ele não vai mais ter acesso ao teu programa. Beleza, galera? Agora, outra coisa sensacional que dá para fazer aqui no Supabase, que inclusive eu vou tô preparando lá para o curso esse conteúdo que é super avançado, é o seguinte.
Eu tenho aqui, ó, pessoal, duas tabelas, tá? Uma tabela chamada modelo, aliás, uma tabela chamada montadora, onde eu tenho aqui, ó, as montadoras de carros e seus IDs. Eu tenho uma outra tabela chamada modelo, onde nessa tabela chamada modelo, eu tenho o modelo e o ID da montadora que faz referência à montadora. Então, por exemplo, o carro Gol é o ID 3. Olhando na tabela de montadora, 3 Volkswagen. Eu consigo aqui no Supabase criar o que nós chamamos de views, que são consultas. Então aqui eu tenho uma view chamada minha view. E nessa minha view eu consigo juntar essas duas tabelas, a tabela montadora e a tabela modelo, e trazer as informações que eu quero. Então se você tiver, por exemplo, as 5 tabelas que se relacionam todas elas entre si, você pode criar uma view e trazer uma única tabela com as informações dessas 5 tabelas em uma única tabela. Entendeu? E isso é algo sensacional, por quê? Porque aqui no Flutterflow, quando eu acrescento, por exemplo, um carro novo, Volkswagen, eu vou cadastrar aqui o carro, por exemplo, Polo. Quando eu clicar nesse botão, o que ele faz? Ele salva o Polo. Olha só, ele salva o Polo na tabela modelo, apenas na tabela modelo. Ele salvou apenas aqui o Polo. Então ele fez apenas uma única requisição. Como existe o ID da montadora, ele automaticamente atualiza a view, coloca o carro, a montadora e o carro, e essa view aqui está conectada à minha list view. Ou seja, eu não preciso mais agora fazer várias consultas aqui dentro, várias back-end query. Por exemplo, aqui, ó, nessa list view, eu tenho apenas uma back-end query que busca essa minha view, tá? Como a gente fez na aula anterior, onde eu expliquei sobre relacionamento entre tabelas, a gente fazia uma consulta para trazer o modelo, aí fazia uma outra consulta para trazer só a montadora, e isso ficaria algo muito não performático, tá? Então, o Supabase é uma ferramenta maravilhosa que traz para nós muitos recursos. Então eu posso, por exemplo, expor endpoints para que meios de pagamentos enviem informações para o Supabase, para que eu possa depois, com base nesses pagamentos, gerar uma função, executar uma função que vai deixar um usuário ativo ou inativo. Eu consigo inserir registros em massa no Supabase através de APIs. Eu consigo fazer muita coisa, tá? Então tudo isso aqui eu estou preparando para colocar lá no curso. Então se você quer se aperfeiçoar, principalmente em Supabase, criar aplicativos realmente robustos, escaláveis, utilizando o Supabase, que é um banco de dados relacional muito bom. Eu tenho testado ele muito antes de criar as aulas. Eu testo bastante para ver se realmente funciona. E eu confesso que estou ficando muito empolgado com os resultados. Beleza? Então aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso completo. Beleza? Aí aproveita que ainda ele está com o desconto enquanto eu estou preparando esse novo material. Beleza, galera? Então um forte abraço e até a próxima.